Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês a colaboração para que compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos narrar a história de Fred e aquela coisa que o assombrou em seu quarto, depois dele ter negado um punhado de comida para um pobre velho. Relato de hoje: a mancha diabólica. Fred havia chegado do seu trabalho. Então havia se alimentado. Nesse momento, ele se preparava para mais uma noite de descanso. Foi então que alguém bateu em sua porta de forma violenta. Fred ficou apavorado, pois quem, àquela hora da noite, bateria em sua porta daquela maneira? Pois ele não esperava ninguém. Desconfiado e com medo, Fred abriu sua porta. Ali à sua frente estava um estranho velho. Sim, um senhor com barba grisalha. O cidadão fedia muito. Fred ficou apavorado, principalmente com as notícias que ele sempre ouvia em rádios, jornais e televisão. O velho senhor lhe perguntou se ele tinha um pouco de comida ou água. Não por maldade, Fred acabou negando, dizendo que não havia nada para ele naquele momento. Então Fred bateu a porta na cara daquele sujeito, que saiu praguejando palavras ao vento. O velho se afastou por alguns metros, e Fred observou pela janela que o velho parecia praguejar, mexendo suas mãos, como se delineasse alguma coisa em direção à sua casa. Mesmo assim, Fred não se preocupou. Ele estava muito cansado e queria apenas dormir. Mesmo assim, a voz daquele velho ficou em sua mente. Mas ele estava muito cansado. Então ele foi se deitar para acordar renovado para mais um longo dia de trabalho. Naquela noite, ele acordou com uma sensação muito estranha no ar. Fred percebeu que o quarto estava mergulhado numa imensa escuridão e um frio gélido percorria todo o seu corpo. Havia, sim, ainda uma luz fraca que entrava pela janela. Os seus olhos se ajustaram lentamente àquela penumbra, e foi quando ele percebeu que havia algo de estranho em sua parede. Sim, uma estranha mancha negra e diabólica que se espalhava pelo canto de seu quarto. Ela parecia estar em constante movimento, como uma criatura viva dançando nas sombras. Foi aí então que um calafrio percorreu o corpo de Fred, enquanto ele tentava entender o que estaria acontecendo. Mesmo assim, ele se lembrou daquela noite anterior, enquanto aquele velho praguejava. O difícil era entender o que estaria acontecendo. Então ele tentou acender a luz, mas o interruptor não funcionava. Fred sentia o seu coração acelerar enquanto se via ali preso naquela escuridão, com aquela mancha misteriosa. Fred se lembrou mais uma vez daquele velho,
e uma sensação maligna parecia emanar daquela mancha diabólica, projetando uma aura de puro medo ao seu redor. Foi aí que ele decidiu pegar o seu celular e usar a lanterna para iluminar o quarto muito escuro. Então, com a luz do celular, ele conseguiu enxergar melhor aquela mancha negra. Ela parecia mais densa agora, como se estivesse tentando se aproximar de Fred. De repente, uma lenta, mas audível respiração ecoou por aquele quarto, fazendo o corpo de Fred se arrepiar por completo. Aquela mancha se contraía como se estivesse respirando também. O medo se instalou profundamente em seu peito, enquanto ele se perguntava: o que será que estaria por trás daquela mancha sombria? E então ele sempre se lembrava daquele maldito velho na noite anterior. Foi aí que ele decidiu a desvendar aquele mistério, tentando tocar aquela mancha com o seu dedo vagarosamente. Assim que sua pele entrou em contato com aquela gosma escura, uma sensação de frieza intensa o dominou. Então ele retirou rapidamente o seu dedo, deixando escapar um grito abafado de medo. Aquela mancha parecia começar a se estender por todo o seu quarto, cobrindo cada centímetro do seu teto e de suas paredes. Ele se viu cercado por aquela escuridão opressora e malévola, enquanto uma presença desconhecida se tornava cada vez mais palpável e visível. Foi aí que subitamente um rosto emergiu daquela mancha negra. Aqueles olhos sem vida o encararam, emanando puro mal. Foi aí que Fred se lembrou daquele velho na noite anterior. Sim, parecia ter as feições daquele velho. Só que agora tinha um sorriso sinistro se formando em seus lábios pálidos e rachados. Era como se algo maligno tivesse sido liberado. Fred então sentiu seu corpo ser sugado para dentro daquela mancha negra diabólica. Ele gritou desesperadamente, mas o som foi abafado por aquela escuridão intensa. Tudo se tornou uma confusão de sombras em sua mente, dominada por aquele terror. De repente, Fred acordou ali em sua cama, com o coração acelerado e o suor escorrendo por sua face. Aí ele olhou ao redor e percebeu que o seu quarto estava como sempre esteve, sem nenhuma mancha negra assustadora. Ele respirou aliviado, mas não conseguia evitar a sensação de que algo terrível estaria à espreitas nas sombras, esperando para mais um ataque. Foi aí então que ele tentou acalmar os seus pensamentos, levantando-se de sua cama e decidido a investigar aquele quarto minuciosamente. Aí ele vasculhou todos os cantos, examinando cada superfície. Mas Fred não encontrou nenhuma pista sobre o que acabara de vivenciar. Tudo parecia muito normal, exceto pela persistente sensação de que algo maligno ali estaria errado. Porém, Fred estava determinado a descobrir a verdade. E então ele decidiu fazer algumas pesquisas na internet sobre fenômenos sobrenaturais relacionados a manchas negras ou algum tipo de maldição lançada por alguém. Pois Fred pensava sempre naquele velho maldito. Sim, só poderia ser aquele velho. Foi aí que ele encontrou alguns relatos de pessoas que passaram por experiências semelhantes, descrevendo encontros com entidades malignas e assombrações poderosíssimas. Enquanto Fred lia esses relatos, ele percebeu uma conexão entre as descrições das pessoas e o que
vivenciara. Todos os encontros começaram com uma mancha negra diabólica assombrando todos os cômodos das casas e logo evoluíam para eventos cada vez mais aterrorizantes. Uma teoria então começou a se formar em sua mente. Aquilo só poderia ser algum tipo de maldição jogada por aquele velho maldito. Dessa maneira, e sem poder fazer nada, ele decidiu buscar ajuda com pessoas que poderiam entender melhor esses fenômenos. Então Fred conheceu Peter, um paranormal renomado que tinha experiência em confrontar esses tipos de entidades malignas. Fred contou tudo a Peter, e Peter então concordou em encontrar e investigar a situação em seu quarto. Peter então chegou equipado com suas câmeras, gravadores de áudio e outros instrumentos de detecção de atividade paranormal. Peter percebeu que Fred estava muito assombrado. Os seus olhos só viviam esbugalhados de tanto medo. Mesmo assim, ele prometeu ajudá-lo, sabendo que, provavelmente, aquilo tinha sido uma maldição lançada por aquele velho na noite anterior. Aí então, aquela mancha diabólica voltou novamente na segunda noite. Mas Peter agora estava lá para tentar ajudar a Fred a desvendar aquele mistério diabólico. Assim, eles foram se aproximando daquela mancha diabólica. Foi aí que, de repente, as luzes começaram a se apagar e uma atmosfera pesada e opressora começou a preencher aquele quarto. Os equipamentos de Peter começaram a apresentar falhas e um arrepio percorreu os seus corpos, sabendo que ali algo estaria por acontecer. A entidade parecia não querer Peter ali. Mas, mesmo assim, eles insistiam em desvendar aquele mistério. Aos poucos, aquela mancha negra começou a se materializar novamente, só que desta vez de forma ainda mais assustadora e violenta. Parecia que a entidade estava mais poderosa e queria vingança. Vingança de Fred. Mas Fred nunca soube o porquê e o motivo. Peter utilizou suas habilidades para conter aquela mancha negra e aquele ser que vinha daquela escuridão, enquanto ele lutava para encontrar forças para enfrentar o mal à sua frente. Em um momento de desespero, Fred percebeu que a única maneira de derrotar aquela entidade era confrontá-la com seus medos mais profundos. Então ele reuniu coragem e, com um grito de determinação, ele desafiou aquela escuridão que o engoliu por completo. Foi aí que uma onda de luz brilhante explodiu em seu peito, envolvendo a entidade sombria em um brilho. Aquele brilho parecia divino. A mancha diabólica se desfez lentamente, se dissipando no ar. Eles sentiram uma sensação de alívio e triunfo naquele momento, enquanto aquela mancha se dissipava completamente e vagarosamente. Naquela noite, então, depois esses eventos assustadores, Fred, com lágrimas em seus olhos, agradeceu a Peter, pois aquela mancha diabólica e aquele ser malévolo parecia ter ido embora definitivamente. Peter abraçou Fred como nunca e disse a ele que temos que entender que no mundo existem coisas que não podemos explicar e pessoas que são malévolas, e essas pessoas têm que ser excluídas do nosso meio. Mas, enfim, nunca sabemos quem são elas. Desde então, Fred tem vivido tranquilamente em sua casa. Boa noite.